Boa tarde, tudo bem? Eu sou a doutora Luciana, estamos aqui hoje para mais uma live e eu já separei aí algumas perguntas de mitos e verdades, principalmente os mitos que envolvem a chegada desse bebê à gestação. Tem um livro americano muito bacana que eu me baseei, porque eu sou pediatra, mas eu acho muito importante a gente conversar. Eu falo que apesar de eu ser pediatra, eu cuido sempre dos bebezinhos que estão aí, dos meus clientes que já estão dentro do útero das mamães. E então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses mitos. Vamos lá, o primeiro, hein, gente? Espero que vocês estejam bem nessa tarde. As nossas lives continuam de segunda-feira, só que mudou um pouquinho o horário. Eles vão ser às 18 horas. Se você também quer mandar sua dúvida, um tema para a live, pode escrever lá no Instagram, Diário de Bordo do Bebê, um direct, como foi a sugestão também de uma gestante, esse tema, e a gente vai acolher o seu tema. Muito bem. Primeira coisa, doutora Lu, é verdade que quem está grávido precisa comer por dois? Não, não é verdade. Quem está grávida precisa ter uma qualidade de alimentação melhor, principalmente em alimentos que são construtores, que vão ajudar a construir o bebê que está lá no útero, que é o quê? Proteína. Então, carnes, queijos, ovos, tudo isso vai fazer muito bem. Outra coisa que é importante são verduras e frutas, porque o intestino da grávida normalmente prende. Mas não é para ficar comendo bobagem. Inclusive, quando a gente está grávida, é muito importante a gente evitar as comidas porcarias, que a gente chama de junk food, porque tudo que a mãe come, de certa forma, a gente está ensinando o bebê a comer. Então, por que a gente já não faz aquela faxina, vai numa nutricionista ou vai num postinho e pede umas orientações e às vezes até uma vitamina? Muitas grávidas às vezes precisam tomar uma vitamina para repor, às vezes, os nutrientes que pela comida a gente não dá conta. Então, 90% das grávidas usam polivitamínicos e é muito bom. Mas nada de comer por dois, especialmente bobagem, tá? Segundo mito ou verdade. Doutora Lu, eu tenho um desejo, eu acordei com um desejo outro dia, pedi pro meu maridinho buscar, né, aquela comida que eu queria, que não vem ao caso aqui a gente expor o que a gestante disse, mas se eu não satisfazer os meus desejos, o meu bebê vai nascer com marcas no corpo, né? Isso é cultural no Brasil. E o bebê não vai ter marcas de um desejo não atendido. Sinto muito. Eu sei que muitas vezes vocês até gostariam de ter uma desculpa, mas esses desejos, às vezes até esdrúxulos, né, de comer, por exemplo, melancia com farinha, alimentos que vocês não estavam acostumados, esses desejos, eles fazem parte tanto das alterações hormonais quanto psicológicas que a gestação traz. Porque a gravidez, ela mexe mesmo com o corpo, com o nosso emocional. Então, eu não estou julgando, eu acho que se for possível e for saudável, possível, deve-se sim poder atender os desejos das grávidas, que é uma forma de mimá-las, de cuidá-las. Mas isso não quer dizer que se não atender, esse bebê vai nascer com problema ou com marcas. Não. Terceira pergunta, doutora Lu, gato, eu tenho um gato aqui em casa, agora eu descobri que eu tô grávida, eu preciso mandar ele embora, doar meu gato? Não, o gato não é inimigo da gestação, mas tem que ter alguns cuidados por causa da toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença que a gente pode conferir se você já teve ou não no passado. Se você já teve no passado, melhor, mais tranquilo, porque aí reduz muito as chances de você voltar a ter na gestação. Mas se você não teve no passado, tem que ter mais cuidados. O gato, desde que ele não vá passear na rua, ele não casse, ele não tenha convívio com outros gatos externos, ele é um gato que a gente pode fazer até um exame de sangue, se você ficar tranquila, para ver se ele não tem toxoplasmose. Então, ele é um gato que não vai ter muita chance, ele não vai ter chance de te contaminar. Agora, se você tem um gato que passeia pela vizinhança, que namora nos muros, que come passarinho, aí eu vou te pedir para você não entrar em contato com as fezes. Sempre, né? O ideal é que a tarefa de limpar a caixinha do gato
fique para outra pessoa e não para a grávida. Porque principalmente os gatos passeadores, eles sim podem estar se contaminando e trazendo a toxoplasmose, que é uma doença que principalmente se for pega no início da gestação, pode deixar malformações e complicações para o bebê em formação. Doutora Lu, quarto mito já. É verdade que eu devo tomar mais cuidado nos primeiros 3 meses de gestação? Ele é mais delicado mesmo ou o povo fala demais? Não é verdade. Os primeiros 3 meses de gestação, 12 semanas, ele é uma fase ainda que está implantando, que o bebê está naquele início de crescimento e que todos os cuidados devem ser tomados ao máximo. Por quê? Para a gente evitar mais formações, para a gente evitar perdas gestacionais. Mas tem algumas perdas que vão ser independente do que a mulher fala. Faça ou fale ou pense, enfim, não é culpa da mulher. Existem bebês, né, inícios de gestações que acabam não evoluindo por causa de uma má formação do próprio início da gravidez. E a gente não tem que ficar com culpa por causa disso, né? Porque mulher se sente muito culpada. Mas se a gente quer fazer a nossa parte para ficar com a consciência tranquila, é melhor. Então, vários dos mitos que eu vou falar aqui hoje, né, mitos e verdades, é muito importante, se refere ainda à atenção maior para esse primeiro trimestre. Doutora Lu, quero me cuidar, sou uma gestante super vaidosa e quero me cuidar, quero continuar bem, não quero ter manchas no rosto, mas eu tô com medo, porque eu vi na internet que tem cremes que não podem ser usados. Isso é verdade ou é mito? É verdade. Existem cremes, a pele primeiro, a gente tem que entender. A grávida, ela tem um aumento de vascularização, os vasos, né, em tudo. Tanto é que ela sente mais calor, tanto é que a gente vê aqueles vasos aqui mais perto da mama. E tanto é que ela fica com aquele vermelhidão. Então, se a gente passa um produto que tem uma substância que não convém e que ela vai ser maior absorção que uma mulher que não está grávida, né? Não é normal, mas que não está grávida. E essa maior absorção pode sim chegar na placenta, cruzar a placenta, melhor dizendo, e chegar no bebê. Então, existem sim cremes que são contraindicados, que têm ácidos. Então, por isso, converse com o seu ginecologista ou com o seu dermatologista. Agora, um produto que é muito bom, que todo mundo deveria passar, é um hidratante específico para gestante e protetor solar. Porque é muito frequente na gestação existir desenvolvimento de manchas de pele, principalmente aqui, ó, na asa de nariz, fica a cara de borboleta. Isso a gente evita passando protetor solar 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia. Ah, doutora, mas eu não vou ficar tomando sol. Não adianta, a gente tem luz, a gente tem, às vezes, o calor do forno, tudo isso pode também dar essa, não é queimadura, mas essa mancha chamada de melasma. Então, hidratantes pode também para o corpo e para a pele, mas os específicos para gestante, porque ele tem uma taxa menor de ureia, que é uma substância que não é muito bacana, tá? Pintar cabelo, já que a gente tá falando de beleza, né, da gestante que quer se cuidar, pode ou não pode? O que vocês acham? Pode, desde que a gente fuja das tintas que tenham substâncias muito fortes. Então, a gestante tem que sempre preferir ou tonalizar ou usar tintas que não tenham amônia ou chumbo, claro, porque ainda é pior ainda. Porque essas substâncias são tóxicas e principalmente no primeiro trimestre, que é o momento mais sensível que a gente tem que tomar mais cuidado. Então, converse com o seu cabeleireiro, compre uma tinta específica para gestante que existe no mercado e aí você pode se cuidar. E doutora Lu, eu também não quero engordar muito, eu posso comer produtos light, diet? Gente, essa questão do adoçante é meio complicada, né? Vamos conversar um pouquinho. Quem tá com diagnóstico de diabetes gestacional, sim, não pode comer açúcar, então tem que evitar o carboidrato e evitar o açúcar. Só que não é todo adoçante que é indicado para grávida. Sim, o melhor deles é o stevia.
Anote aí, estévia. O ciclamato de sódio é um adoçante que não é seguro. A Academia Americana de Ginecologia não indica. E o duro é que a maioria dos produtos lights e diets, se você lê no rótulo, é o ciclamato. Então é muito importante que você veja qual é o adoçante no produto que você está acostumado a comprar light e diet. Gestação é hora de usar um mínimo de adoçante, tá? Não é para ficar usando adoçantes, porque ele é um sintético e não pode chegar em grandes quantidades a fazer mal para o bebê. Então, Coca Diet, Coca Zero, Guaraná Diet, tudo isso é muito complicado. Muito melhor a gente preferir um suco natural e fugir dos adoçantes, tá bom? Doutora Lu, eu tô sentindo muito calor. Isso é normal? Será que tem alguma coisa? A gestante sente mais calor mesmo? Sente, gente. O metabolismo da mulher quando tá grávida, ele aumenta e é normal ter mais calor que o normal. Do que a mulher antes, ela morria de frio e agora ela fica mais calorenta. Isso faz parte e vai passar depois que o bebê nascer, porque quando a gente tá grávida, a gente tá filtrando o rim por 2 pessoas, nosso coração tá batendo e a circulação de sangue tá irrigando o nosso corpo, irrigando o corpo do bebê. Então o metabolismo, é claro que vai aumentar. E é por isso que a gente tem que entender que a gente vai ficar mais cansada, que a gente tem mais calor, e mais necessidade de descansar. Atenção a isso, tá? É muito importante você respeitar os limites do seu corpo. E o calor, sim, isso é verdade. Doutora Lu, eu adoro fazer ginástica e eu tô querendo muito continuar. Eu posso fazer ginástica? A grávida, né? A pessoa que é esportista, que descobre, que gosta de fazer ginástica, descobre que tá grávida, ela tem que ter uma maior atenção, sim, principalmente no primeiro trimestre, mas ela pode continuar a fazer a ginástica que ela estava acostumada, com algumas mudanças. Então é muito importante conversar com o professor de educador físico que te acompanha, conversar com seu ginecologista. A gente tem que tomar cuidado porque a frequência cardíaca não pode aumentar muito, então tem que ser uma ginástica moderada. Segundo, não pode ter risco de queda ou impacto, porque o assoalho pélvico, que é aqui, aqueles músculos que seguram a bexiga, eles já estão sobrecarregados com a gestação. Então, se a gente vai ter impacto, isso não vai se fazer bem. E também, por exemplo, esportes coletivos como futebol, basquete, vôlei, onde tem encontro de corpos, né, risco, não são indicados também, né? Porque aumenta o risco de você bater na barriga. Então, andar de bicicleta, tem o risco de cair da bicicleta, andar de cavalo, andar de moto, nada disso é indicado, apesar que andar de moto é óbvio que não é esporte, né? Mas tudo que tem risco de queda tem que ser evitado. Porque também, quando a barriga cresce, o nosso equilíbrio muda e é muito mais fácil a gente cair. E esse é até o outro mito. Doutora Lu, é indicado mesmo que eu ande mais de sapato baixo, não de salto? Sim, gente. Principalmente quando a barriga já está mais proeminente, você usar salto alto aumenta mais. O ponto de equilíbrio, quando a gente está com uma barriga, muda no corpo. A mulher anda um pouco mais como pato, né? Não tô querendo ofender, mas é que a perna abre, muda o jeito de caminhar, muda a postura da coluna, porque tá com peso na frente que tá puxando. Então, tudo isso faz com que aumente o risco de queda. E você usar um salto alto, ainda piora mais ainda. Ah, doutora, mas eu tô acostumada. Eu sei, você estava acostumado com um tipo de salto antes da sua gravidez. Então, mesmo se você faz questão de salto, põe um baixinho, tá? Não precisa ser rasteirinha, pode ser um baixinho, mais seguro. Não aqueles que são mais perigosos, né? Porque você não pode cair. Aqui é outra. Ah, doutora Lu, outro dia eu fui tomar um banho de chuveiro e quase desmaiei. É verdade que água quente faz mal? É verdade. Inclusive, água muito quente, acima de 38 graus, pode dar complicação até para o bebê. Não apenas a mãe pode sentir baixa da queda, né, da pressão, que pode levar a desmaio, mas uma
uma água muito quente, pesquisas têm mostrado que fazem mal ao bebê que está em formação. Então, você quer tomar um banho de banheira, temperatura morna. Eu sei que tá frio, eu também tô com frio, mas a gente evita tomar banhos muito quentes na gestação. O certo é morninho mesmo. Isso é para chuveiro, para banheira, para piscina aquecida. E aliás, voltando à última pergunta, né, que a gente estava falando de esporte, excelente esporte que quase não tem impacto e para grávida é muito bom seria natação, hidroginástica, porque tudo que é na água é muito melhor, certo? Muito bem, vamos lá. Álcool, tô aqui anotando as perguntinhas. Álcool, doutora Lu, eu gosto de tomar uma tacinha de vinho. Eu tenho que parar 100% na gestação? Ou eu posso tomar uma dosinha segura? Antigamente, estou falando muito antigamente, os médicos ainda até falavam, uma dosinha pode. Não, hoje em dia não. As pesquisas já mostraram que não existe dose segura de álcool para gestação. É 0 álcool na gravidez. Por que, doutora Lu? Mas só um pouquinho. Porque o álcool, ele vai para o sangue, vai para a placenta, chega no bebê. Desculpa. E vai que na hora que esse álcool chega lá, estava tendo, por exemplo, uma multiplicação celular para formar o coração, para formar um órgão importante. Então, isso pode atrapalhar, né? O álcool, ele atrapalha a formação do bebê no útero e pode levar, quando ele é ofertado em grandes quantidades, a problemas sérios. Tem até uma síndrome alcoólica fetal, onde o bebê nasce com complicações e até sente abstinência. Então, assim, álcool não é amigo de gravidez. 0 álcool, nem balinha e nem bombom com licor de cereja, tá bom? Existem vinhos sem álcool que você pode comprar, botar numa taça, suco de uva integral, que aí você bota e pelo menos psicologicamente você tá tendo aquela sensação de estar tomando alguma coisa. Existem cervejas sem álcool que você pode tomar, mas nada de álcool na gravidez. Falando em bebidas, uma mãe me perguntou do café. O café, ele pode ou não pode? Depende. Uma pequena quantidade de cafeína, não tô falando só de café, tá? Tô falando de cafeína, porque o café, o vilão do café é a cafeína. Então, descafeinado tá liberado. Agora, café com cafeína, a gente deve evitar ao máximo. Então, se você ama, né, você toma uma xicrinha, mas, por exemplo, não adianta você tomar um pouquinho só de café, mas enfiar a jaca, né, no chá verde, no chá branco, no chimarrão, então na Coca-Cola, na Pepsi-Cola, tudo isso tem cola, tem cafeína. Então o problema não é o café, é a cafeína. Então a gente deve evitar mesmo tudo que tenha cafeína. Não apenas para você, mas principalmente para o seu bebê que está aí dentro em formação. Então, assim, converse com o seu ginecologista, converse com a nutricionista. Se você realmente precisar de um café que tem um pouco de cafeína, dose muito bem, tome cuidado. Doutora Lu, eu tô sentindo enjoo. É verdade que quando eu enjoo mais, é sinal que vai ser uma menina que tá vindo por aí? Gente, isso não é verdade. Não existe uma correlação entre enjoo e o sexo do bebê. O enjoo, ele é muito mais hormonal e muito mais pelas alterações do corpo por causa da gestação. Não existe relação também, aproveitando, já falando disso, a barriga tá pontuda, vai ser menino, barriga redonda vai ser menina. Não, isso tem muito a ver com o tipo do corpo e também do líquido amniótico ali dentro do útero que envolve a placenta. Então não tem essa relação. E também não tem relação azia com o cabelo do bebê. Ai, tô tendo muita azia, meu bebê vai ser cabeludo. Isso tudo é mito. Isso não tem correlação científica. Existem pessoas que olham para sua gravidez e elas sentem uma intuição do que vai ser, tá? Porque elas são pessoas sensíveis ou ela tem uma empatia muito grande com você e ela dá esse palpite. Mas algumas acertam, outras não. Não é uma relação fiel com o formato da barriga, certo?
Fumar. Doutora Lu, eu posso fumar? Ou é mito que cigarro não faz tão mal? Gente, o cigarro é igual ao álcool, é 0 na gestação. Por quê? Porque quando você fuma, você tá aspirando um monte de toxina que vai para o sangue, que passa a placenta, chega no bebê, e às vezes eles podem estar até vasoconstrição, ou seja, o bebê reduz o fluxo de sangue que chega para o bebê, quase como se o bebê tivesse uma falta de ar, entre aspas, tá? Então, fumar é 0, isso é uma verdade. A gente deve aproveitar a gravidez como uma excelente oportunidade de se livrar do álcool, do cigarro e das drogas. Inclusive Maria Ruana, né, que é a maconha. Muita gente fala, maconha pode, é natural. Não, tem consequências sérias para o bebê na sua formação e o bebê pode nascer com abstinência. Então é hora de se limpar mesmo, de ser careta e a gente abrir mão de hábitos às vezes que não são tão positivos, mas para o bebê pode ser muito negativo, tá? Doutora Lu, quero viajar com meu marido. Posso andar de avião grávida? Olha, pode, desde que tome alguns cuidados. Os ginecologistas, a Academia Americana de Ginecologia não recomenda viagem muito longa. Por quê? Porque a mulher que está grávida, ela tem, como eu falei, uma vasodilatação, né? Os vasos aumentam, então aumenta a chance de ter trombose, que é uma complicação séria nas veias. Então, viagens longas, fica muito tempo sentado e aí pode complicar. Então, viagens mais curtas, onde você ande no voo para um lado para o outro, fazer movimentos com o pé para evitar a trombose e usar meia de compressão até que libera. Agora, fora o desconforto, né? Porque viagens longas vai doer mais as costas, a barriga. Então, viagens longas a gente não recomenda mesmo. Agora, viagens curtas, se o seu ginecologista te liberar, porque isso depende do seu ginecologista, até 37 semanas no máximo, porque nem as companhias aéreas vão deixar mais você andar e elas vão pedir um relatório do ginecologista. Por quê? Porque pode nascer o bebê a qualquer hora e você, quando tá voando, existe um aumento de pressão, a vida atmosférica, várias configurações que vão mudar um pouco o seu corpo, né? E aí não é bom, ninguém quer ter um nenê dentro do avião voando, né, gente? Então tem que ser certos cuidados. E sexo? É mito ou verdade que não pode fazer sexo na gestação? Se o seu ginecologista não te deu nenhuma contraindicação real, sexo é sim liberado e você tem que encontrar posições que sejam mais confortáveis. Principalmente no final da gestação, não é toda posição que rola. Tem algumas posições que podem doer. Então, inclusive tem algumas mulheres que têm o seu desejo sexual aumentado na gestação e às vezes os homens ficam meio que fugindo, achando que não pode. Então converse sobre isso, converse como está seu desejo com o seu parceiro. E se for o caso, sabe, converse também a 3 com o seu ginecologista. Tem algumas mulheres que desfrutam bem o sexo na gestação e até ficam mais quentes e têm até mais orgasmos. Olha que legal, então não perca essa oportunidade de conhecer seu estilo, de sentir prazer, porque o bebê, ele não vai sentir a cabeça do pênis. É como se o bebê estivesse lá no meio de uma piscina olímpica e o pênis não chega nem perto da borda da piscina, então ele não vai sentir, nem vai bater, que é um mito que acontece na cabeça de muitas pessoas. Então, isso não vai acontecer, você pode desfrutar, pode namorar, mas tem que encontrar algumas posições, principalmente no final da gestação, algumas posições ficam bem desconfortáveis, tá? Então, desfrute. Doutora Lu, comer fora de casa, eu trabalho fora e aí eu tô com um pouco de medo por causa de toxoplasmose. E é verdade, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Os principais cuidados que a gente tem que ter são com a qualidade do gelo e da água, porque uma água que não é bem tratada, um gelo que não é aquele gelo filtrado, ele pode dar complicações. Verduras, querendo ou não, fora de casa é super complicado, porque ela tem que estar muito bem lavada, porque a toxoplasmose pode vir pelas verduras,
tá? Pelas frutas quando come com casca, mal lavada, tá? E carne crua também não se orienta. E peixe cru também não se orienta, mas nem é questão da própria toxoplasmose, mas sim outras bactérias que podem estar, sim, tanto na carne cru quanto no peixe cru. Então, assim, comer fora de casa, sim, mas com vários cuidados. Converse com seu ginecologista, troque ideia com a sua nutricionista. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma pergunta. Não. Eu respondi todas as mitos e verdades e eu quero fazer um convite a você. Continue aqui no nosso canal. Se você conhece alguma grávida, chame ela para vir aqui no Diário de Bordo do Bebê e também no nosso Instagram, Diário de Bordo do Bebê no Instagram. Lá eu recebo no direct as perguntas e aí a gente vai respondendo aqui. Toda semana tem lives para você, tá? Às vezes mais curtinhas, hoje foi de 25, 26 minutos, até no máximo meia hora. Depende das perguntas que vocês mandam. Eu espero que vocês tenham uma linda gestação, que esse bebê venha cheio de luz e abençoado. E a gente vai conversar mais semana que vem. O foco do nosso canal é gravidez, amamentação, cuidados com bebês recém-nascidos. E também, como eu sou pediatra, por que não falar de vez em quando com algumas doenças aí que estão acontecendo no momento. Então, um beijo no seu coração e a gente se vê aqui no canal. Tchau!